Olá pessoal, galerinha aqui do nosso iloveconcursos.com. Vai botar I love não, né? Eu amo concursos.com. Joia, valeu. Vamos seguindo aqui com o nosso raciocínio lógico matemático, tá? Aqui no amoconcursos.com. E hoje vamos ver um tema de raciocínio lógico que aparece bem, volta e meia aparece nesses programas de raciocínio lógico, que é princípio de contagem, tá? Princípio de contagem. Isso aparece, a matéria importante, vamos trabalhar com calma. Em alguns programas pode aparecer princípio de contagem, em outros pode aparecer análise combinatória, é a mesma coisa. Se por acaso você pega o seu programa e vê análise combinatória, ou vê princípio de contagem, sinônimo, fechado? Então, vamos lá, vamos trabalhar? Pegar nossa telinha em branco, aqui, vem aqui comigo. Então, tema, princípio, ou princípios, né? Princípio de contagem. Princípios de contagem. Ou análise combinatória. Você pode também encontrar isso no seu programa. Às vezes vem até escrito só assim, contagem também. Sem a palavra princípio, princípios, contagem. Bom, apareceu isso, tá? Estamos falando da mesma coisa. Fechado? Ok? Então, vou apagar aqui. Vamos lá. Nesse primeiro momento, tópico 1, nesse ponto 1, vou enunciar para você o princípio fundamental da contagem. Que princípio é esse? Princípio fundamental da contagem. Vamos trabalhar esse princípio, tá? Qual é a definição dele? Vamos lá. Mas para definir, eu vou dar um exemplo. Esse princípio vai ajudar a gente a contar as coisas um pouco mais rápido. Por exemplo, se eu chegasse para você e falasse assim, quantas placas de carro é possível se confeccionar? Quantas placas de carro são possíveis? Ou seja, né, quantos veículos nós podemos emplacar, considerando uma placa para cada veículo? Como é que você faria? Bom, eu posso colocar a placa LQP 0168, a placa RLX 2201, a placa TLO 2199. Não tem como você fazer na mão, concorda? Vai dar milhões de placas. Não tem como você fazer na mão. Fechado? Não, impossível. Impossível. Então você vai ter que usar o recurso que nós vamos ver do princípio fundamental da contagem. Tá bom? É o princípio que nós vamos ver. Vai ajudar a gente a contar um pouquinho mais rápido. Por exemplo, quantos números de 5 algarismos você pode montar? Todos os números de 5 algarismos. Todos os números com 5 algarismos. Diz pra mim. Gente, na mão você não vai conseguir. Você não vai conseguir. 5 algarismos. Esse daqui tem 5 algarismos, ó. Esse daqui, ó, tem 5 algarismos, 32.489. Esse aqui também tem, 12.981. Escreve quantos números com 5 algarismos nós temos no total. Você não vai conseguir escrever na mão todos. Não tem como, tá? Então esse que é o objetivo do princípio da contagem, análise combinatória, contar, técnicas para contagem, técnicas de contagem. Fechado? Bom, para mostrar esse princípio, eu quero contar uma historinha aqui para você. Eu quero contar uma historinha. A historinha é a seguinte, a historinha é essa. Nós temos 3 cidades. Imagina 3 cidades, X, Y, Z. E temos aqui 3 rodovias ligando essas 3 cidades. 3 rodovias ligando as cidades. Vamos botar 5 rodovias para facilitar. 5 rodovias. 3 rodovias ligando X até Y e 2 rodovias ligando Y até Z. 5 rodovias, tá? 5 estradas. 3 estradas ligando X a Y, 2 estradas ligando Y a Z. Minha pergunta é a seguinte: de quantas maneiras, né? Quantas maneiras nós podemos chegar até Z partindo de X, passando por Y, claro. Quantas maneiras nós podemos fazer esse trajeto? Tá? Você pode fazer o seguinte, você poderia fazer na mão.
Mesmo que você não soubesse nada de matemática, de análise combinatória, você poderia fazer na mão. Assim, ó, como é que você faria na mão? Coloca aqui no cantinho. Você pode pegar a estrada 1 e seguir pela 4. 4 é uma possibilidade. Você pode pegar a estrada 1 e seguir pela 5. Outra possibilidade. Você pode pegar a estrada 2 e seguir pela 4. Você pode pegar a estrada 2 e seguir pela 5. Você pode pegar a estrada 3 e seguir pela 4. Você pode pegar a estrada 3 e seguir pela 5. Tá? 4, 5, 4, 5, 4, 5. Tá bom? Beleza? Você pode fazer isso daí, não é? Tá? 4, 5, 4, 5, 4, 5. Quantas maneiras você conseguiu? 4, 5, 2, 4, 5, 6. 4, 5. 4, 5, 4, 5. 6 caminhos possíveis. Ficou relativamente simples. Por que ficou relativamente simples? Porque eu coloquei poucas estradas, poucas cidades, né? Tô saindo aqui do quadro, que você também ficar muito tempo assim na frente do quadro, aí você acaba não enxergando. Mas eu tô aqui, ó, meu braço aqui apareceu, viu? Então, eu cheguei nesses 6 caminhos possíveis, porque ficou assim relativamente, tem poucos caminhos, poucas estradas, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, como é que você acharia o número 6 sem ter que escrever todos os caminhos possíveis na mão? Eu não quero fazer isso aqui. Vai que eu esqueço um caminho e conte errado. Eu esqueci de colocar o caminho 3 até 4. Vou contar 5 caminhos, errei. Né? Então você vai fazer o seguinte. Você concorda que para cada um dos 3 caminhos, para cada um dos 3 caminhos que levam até Y, eu tenho 2 caminhos que levam até Z? Para cada um, olha aqui, para cada um dos 3 caminhos, para cada um dos 3 caminhos, 1, 2, 3, que levam até Y, eu tenho 2 caminhos que levam até Z. Então, no fundo, eu tenho 2 mais 2 mais 2, 3 vezes. Esse 6 aqui, no fundo, foi 3 vezes 2. Para cada um dos 3 caminhos que eu tenho para chegar até Y, eu vou ter 2 para chegar até Z. Né? Então, 2 mais 2 mais 2, 3 vezes. 3 vezes 2, 6. Né? Para esse caminho aqui 1, eu tinha o caminho 4 e o caminho 5. Para esse caminho aqui 2, eu tinha o caminho 4 e o caminho 5. Para esse caminho 3, eu tinha o caminho 4 e o caminho 5. Então, para cada um dos 3 caminhos que eu tenho para chegar até Y, ó o Y aqui, eu vou ter 2 para chegar até Z. Então, por isso que deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2 mais 2 mais 2, 3 vezes. Né? 2 mais 2 mais 2, 6. 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2, 6. Ou 3 vezes 2. Beleza? Esse é o princípio da contagem. Ou seja, o que significa esse 3? Total de possibilidades para chegar até Y, não é? E o que é esse 2 aqui? Total de possibilidades para chegar até Z. Não é isso? Total de possibilidades? Tá? Então, esse é o princípio da contagem. O princípio da contagem, ele vai dizer exatamente isso. Tá? Ele vai dizer exatamente isso que está escrito aí. Ok? Vamos então enunciar o princípio da contagem? O que diz o princípio da contagem? O princípio da contagem vai dizer que se eu descobrir total de possibilidades de um evento ocorrer e o total de possibilidades de outro evento ocorrer, o produto dessas possibilidades vai ser o total que você quer. Tem no seu material escrito isso. Então, eu vi que eu tinha 3 possibilidades para chegar até Y, 2 para chegar até Z, o produto delas vai ser aquilo que eu quero. Então, se eu tenho N possibilidades de um evento ocorrer,
e eu tenho N possibilidades de outro evento ocorrer, os dois juntos ocorrerão de M vezes N maneiras. Esse que é o princípio. Então eu tenho 3 possibilidades para chegar até Y, 2 para chegar até Z. Os dois juntos, né, de X até Z, vão ter 3 vezes 2 possibilidades, tá? De ocorrer. Beleza? Então esse é o princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo. Você vai multiplicar as possibilidades. É um princípio multiplicativo. Então, se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, agora, vamos supor que eu tivesse, obviamente não vou colocar aqui essas flechinhas todas, mas imagina que eu tivesse aqui, ó, 70 rodovias. Não vou colocar 70 flechinhas, tá? Pelo amor de Deus. Mas imagina 70 flechinhas, 70 estradas ligando X a Y. Imaginou? 70 estradas, tá? Aí imagina agora 20 rodovias ligando Y a Z. 20, 70 flechinhas ligando X a Y, 20 flechinhas ligando Y a Z. Muita flechinha, vou desenhar tudo aqui. De quantas maneiras possíveis eu posso chegar até Z partindo de X? Se eu fizer essa questão da maneira que eu fiz a anterior, você não vai conseguir. Na anterior eu consegui montar 1 até 4, 1 até 5, 2 até 4, 2 até 5, 3 até 4, 3 até 5. Por quê? Porque tiveram poucos caminhos, né? Aqui você não vai conseguir fazer na mão como eu fiz. Você não vai conseguir fazer aquele fluxograma de possibilidades. Aquilo que eu fiz 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, chama-se fluxograma de possibilidades. Tudo que pode acontecer. Aqui você não consegue montar, gente. Tem muitas rodovias. Faz na mão. Faz na mão, como eu fiz aquele problema anterior. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então aqui você vai ter que usar o recurso do princípio fundamental da contagem, um princípio multiplicativo. Eu tenho 70 possibilidades para chegar até Y. Para cada uma das 70 possibilidades que eu tenho para chegar até Y, eu vou ter 20 para chegar até Z. Então multiplica 70 vezes 20. Tá? 1.400 possibilidades, tá vendo? 1.400 caminhos possíveis que você tem. Na mão é impossível você fazer isso. Não tem como, não tem como. Então você tem que acreditar no princípio, tem que acreditar que ele está certo, né? Porque você consegue visualizar os 1.400 caminhos? Não consegue. Então é uma coisa meio abstrata mesmo, você não consegue visualizar. Então em prova você tem que acreditar que o princípio está certo. Sai multiplicando tudo, que vai dar a resposta. Tá? Na questão anterior, você conseguiu visualizar a coisa acontecendo, mas em prova você não vai conseguir montar na mão o fluxograma de possibilidades. Você vai ter que usar o recurso do princípio da contagem, que diz exatamente isso. Se um evento pode ocorrer de N maneiras distintas e outro evento pode ocorrer de N maneiras, os dois juntos vão poder ocorrer de M vezes N maneiras. Tá? Para cada uma das 70 rodovias aqui, eu vou ter 20. Não é isso? Aqui, ó, para cada uma das 70, ó, imagina aqui, ó, tenho 70 rodovias, eu vou ter 20. Ó. Para cada uma das 70 rodovias aqui, ó, eu vou ter 20. Então, 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, 70 vezes, né? 70 vezes 20. Tá? Essa que é a ideia. Então, nessa questão aqui, você só faria usando o princípio da contagem, 1.400 caminhos possíveis. Beleza? Agora, vamos supor que fosse assim. Em vez de 3 cidades, X, Y, Z, vamos supor que eu tivesse X, Y, Z, T, W. 5 cidades. Tá? E aqui eu tenho 4 rodovias, aqui 2, aqui eu tenho 3 rodovias, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 rodovias. Tá bom? Ligando X a Y, 4 estradas, Y a Z, 2 estradas, Z a T, 3 estradas, T a W, 5 estradas. Tá bom? Vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso daí? Vai fazer o seguinte, usando o princípio da contagem, tá? Ora, eu tenho 4 possibilidades para chegar até Y, não tem? Então, 4 possibilidades. 2 possibilidades para chegar até Z. 3 para chegar até T. E 5 para chegar até W. Você multiplica essas possibilidades. Aí a gente enuncia o teorema com 2 possibilidades. Mas no fundo, pode ser qualquer quantidade de possibilidades. Por quê? Para cada uma dessas 4 possibilidades, eu tenho essas 2. Então, 4 vezes 2, 8. Então, para cada uma dessas 8 possibilidades, eu vou ter essas 3. Então, 8 vezes 3. Para cada uma dessas 8 vezes 3 possibilidades, eu vou ter 5. Então, 8 vezes 3 vezes 5. Então, o princípio ele vai se alongando. Tá? Ele vai se alongando.
Beleza? Aqui, ó. Para cada uma dessas duas possibilidades, eu tenho essas 4 aqui. Então, 4 vezes 2, 8. Tá. Para cada uma dessas 8 possibilidades aqui, eu tenho 3. Então, 8 vezes 3, 24 possibilidades. Para cada uma dessas 24 possibilidades, eu vou ter 5. Então, 24 vezes 5. Beleza? Aí você faz 24 vezes 5. 5 vezes 4, 22. 10, 12, 120. Tá bom? Beleza? Então, note que esse é um princípio multiplicativo, porque aparece multiplicação, ele é a característica do princípio, ele é multiplicativo, né? Você tem que sempre sair multiplicando essas possibilidades, tá? Então aqui 120, né? Então aqui eu vou botar direitinho, 4 vezes 3, 4 vezes 2, vezes 3, vezes 5, né? Então, 120 possibilidades. Também é um número que para você fazer na mão, você vai acabar se perdendo se você fosse fazer na mão como eu fiz, né? Ó, essa estrada com essa, com essa, com essa. A segunda estrada com essa segunda aqui, com a terceira e com a quinta aqui. A quarta estrada com a primeira, com a segunda e com a primeira. A segunda estrada com a segunda, com a primeira e com a quarta. Se você for fazer na mão, você vai enlouquecer, né? Mas daria 120 possibilidades, tá? Nessa questão, exemplo que eu coloquei aqui, dessas cidades. Fechado? Então, esse é o princípio fundamental da contagem, beleza? Então, vamos supor que você tenha, aí, para a mulherada. A mulher, vamos supor que ela tenha 10 tipos de blusa. 10 tipos de blusa. Tá? 10 tipos de blusa. Vamos supor que ela tenha 5 tipos de saia e 3 tipos de calça. 10 tipos de blusa. Blusa azul, branca, vermelha, etc. Não interessa. 5 tipos de saia. Saia branca, saia preta, enfim, não vem ao caso. 3 tipos de calça. Calça jeans, calça de moletom, etc. Calça de ginástica, 3 tipos de calça. De quantas maneiras distintas, tá? Ela pode se vestir com um tipo de blusa, um tipo de saia, um tipo de calça. Por exemplo, a blusa azul com a saia amarela e a calça jeans. Ou a blusa preta com a saia vermelha e a calça de moletom, enfim. Tá? É isso aí que eu quero. Ora, ela tem 10 possibilidades de escolher as calças dela. Melhor dizendo, a blusa. 10 possibilidades. Ela tem 5 possibilidades de escolher as saias. Né? 5 possibilidades de escolher as saias. Confere? E 3 possibilidades para escolher as calças. Para cada uma das 10 possibilidades de escolher as blusas, eu vou ter 5 possibilidades de escolher as saias. E 3 de escolher as calças. Então você multiplica tudo. Tá? 10 vezes 5, 50 vezes 3, 150 possibilidades aí de que ela pode se arrumar. Então tem 150 maneiras diferentes que ela pode se arrumar. Ou a calça azul com a saia branca, a blusa preta, sei lá, tá? Então 150 possibilidades aí que ela tem para escolher entre os 10 tipos de blusa, os 5 tipos de saia e os 3 tipos de calça para se combinando aí. Tá bom? Beleza? Então, técnicas de contagem, princípio fundamental da contagem. Ele é, como o nome já diz, é fundamental. É um princípio multiplicativo. Vamos botar aqui. Ele é chamado também de princípio multiplicativo da contagem. Princípio multiplicativo. Obviamente você já viu por quê? Porque a gente sai aí multiplicando tudo. Né? Beleza? Ok. Agora vamos dar aqui mais uns exemplozinhos. Tá? Mais uns exemplozinhos. Vamos lá. Alguns exemplos aqui. Olha só. Vamos supor que eu perguntasse assim. Quantos números de 2 algarismos podemos formar com os dígitos 7, 8 e 9. Por exemplo, número de 2 algarismos, unidade e dezena, tá? Não pode ter centena, milhar, unidade e dezena. E eu só posso usar os algarismos 7, 8 e 9.
Eu não posso usar nem o 0, nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6. Só posso usar o 7, o 8 e o 9. Então, como é que você faria na mão? Você faria na mão assim, 2 algarismos, posso formar o 77, 78 e 79, né? Números com 2 algarismos, só unidade de dezena. Eu posso formar 87, 88 e 89. Eu posso formar um 97, 98, 99, concorda? Posso formar, então, 9 números. 9 números, confere? 9 números. Beleza, 9 números. Tá, 9 números. E agora? A pergunta é a seguinte. Você achou 9 números? Vou beber minha água, não é cachaça? Sempre falo aqui, não é cachaça. Servido? O que acontece? Como é que eu acho esses 9 números usando o princípio da contagem? Vai que eu esqueço o número, vai que eu esqueço 98, eu erro, vou achar 8 números. Eu não quero fazer assim, escrevendo todos os números na mão. Posso errar. Vai que eu esqueça um número aí qualquer, conte errado, né? Então eu não quero correr esse risco. Então como é que eu usaria o princípio da contagem? Vamos lá? Vamos ver aqui se eu usaria assim. Olha só, você tem 2 casinhas aqui, né? A casinha da unidade e da dezena, que no número tem 2 algarismos. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o número que estaria, por exemplo, na casinha da dezena? Olha, eu posso escolher ou o 7, ou o 8, ou o 9. Tem 3 possibilidades, né? 3 possibilidades. 3 possibilidades. E quantas possibilidades eu tenho para escolher o número que está em último, quer dizer, na casa das unidades? 3 possibilidades também, porque eu escolho o 7, ou 8, ou 9. Então tem 3 possibilidades para ambas as casinhas. Confere? Multiplicando 3 vezes 3, 9 números. Para cada um, né? Das 3 possibilidades que eu tenho aqui na casa das dezenas, vou ter 3 na casa das unidades. Que seria isso daqui, ó. 7, ou eu pego o 7 ou 8. Se começar com 8, ou coloco o 7 ou 8. Né? Se começar com 7, ou coloco o 7 ou 8 ou 9. Se começar com 8, ou coloco o 7 ou 8 ou 9. Se começar com 9, ou terminar com 7, ou terminar com 8, ou terminar com 9. Então, para cada um dos 3 números que eu tenho, né? Para começar na casa das dezenas, eu vou ter 3 para terminar. 3 mais 3 mais 3, né? 3 vezes 3, 9. Tá vendo? É isso. Fechado? Agora, olha só. Então, usei o princípio. Vou acrescentar uma palavrinha aqui. Olha qual vai ser o outro problema. Quantos números de 2 algarismos? Distintos. Acrescentei a palavrinha que aparece muito em prova. 2 algarismos quaisquer? Não. Distintos. Então não entraria. Vou apagar aqui, olha apagando. Não vai entrar o 77, porque tem números iguais. Não vai entrar o 88 e nem vai entrar o 99. Não vai. Tá? Os números seriam 78, 79, 87, 89, 97, 98, o que daria, não mais 9, se você contar aí, 6 números. Confere que são 6 números? 78, 79, 87, 89, 97, 98. Números distintos. Se eu colocar o 77, 88, 99, tem números iguais, pô. 77, 7, 7, 88, 88, 99, 99. Não pode. Né? Então, 6 números. A pergunta é a mesma. Como é que eu acho esses 6 números sem ter que escrever cada um dos 6 que eu posso errar? Você vai fazer o seguinte. Seu número continua com 2 casinhas, a casinha da dezena da unidade, né? Então você vai fazer assim. Na primeira casinha, ou eu escolho 7, ou 8, ou 9. Quer dizer, tenho 3 possibilidades. 3 possibilidades. Ou começa com 7, ou com 8, ou com 9. Já vou colocar o sinal de vezes, que a gente já sabe que vai multiplicar tudo mesmo. Se eu começar com 7, meu número ou termina em 8 ou 9. Se eu começar com 8, meu número termina em 9 ou 7. Se eu começar com 9, meu número termina em 8 ou 7, já que eu não posso repetir, concorda? Então vai ter sempre 2 possibilidades na casinha das dezenas, das unidades. Por quê?
Para cada uma das três possibilidades que eu tenho para começar o número, eu vou ter sempre 2 no final, que eu não posso repetir. O número que eu escolhi na primeira casa, eu não posso usar na segunda. Então vai sobrar sempre 2 possibilidades. Então, para cada uma das três possibilidades que eu tenho para começar o número, vai ter sempre 2 para eu terminar. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Essa é a ideia. Eu não posso usar aquela possibilidade que eu usei antes, aquele número que eu usei antes. Então, 3 vezes 2, 6. Fechado? Agora, esses 2 problemas que eu fiz, você conseguiu montar os numerozinhos na mão, não conseguiu? Ah, conseguiu. Porque eu coloquei poucos algarismos. E se fosse assim? Em vez de número de 2 algarismos, quantos números de 4 algarismos? 4. Né? Já vai complicar mais. Podemos formar com dígitos. 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, números de 4 algarismos. Então, são esses daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos, né? Tá bom? Unidade, dezena, centena, milhar. Mas só posso usar o 5, 6, 7, 8, 9. Por exemplo, 5.000, né? Esse número aqui é possível. 5.679, né? 8.778, tá bom? 9.999, tá? 9.577, tá bom? 5.688, 6.789, e por aí vai. Só posso usar o 5, por aí vai. Todos os números de 4 algarismos só podemos usar o 5, 6, 7, 8, 9. Se eu escrever na mão, todos, escrevi 6 números aqui, né? Só para você ter uma ideia. Pô, gente, é muita coisa. Não dá. Não dá. Então vamos fazer? Bom, de cara já coloco o sinal de vezes aqui para não ter problema. Nosso sinalzinho de vezes para resolver a coisa. Sinalzinho de vezes. Nessa primeira casa eu posso colocar qualquer número de 5 a 9, né? 5, 6, 7, posso colocar qualquer número de 5 até 9. Beleza? De 5 até 9, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 algarismos. 5 dígitos. Tudo bem? Então eu posso colocar qualquer número de 5 até 9. Tenho 5 possibilidades. Gente, esse 5 aqui não é esse 5. Isso aqui significa 5 possibilidades. 5 possibilidades. E a partir de agora, gente, é o último problema que eu escrevo a palavra possibilidades, tá? Já tem que saber que são possibilidades que você está multiplicando. Na segunda casa também. 5 até 9. Na terceira também, 5 até 9. Na quarta também, 5 até 9. Então eu vou ter 5 possibilidades para cada uma. Na segunda casinha, que é a segunda das centenas, da casinha das centenas, eu posso colocar qualquer número de 5 até 9. Na casa das dezenas também, 5 possibilidades, qualquer número de 5 até 9. Tá? E na outra também, qualquer número de 5 até 9. Beleza? Então, no fundo, eu vou ter um total de quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Dá 25 vezes 25, né? Beleza? 625? 625 números. Né? 625 números. Tá vendo? É bastante número. Você fazer na mão, você não vai conseguir. Então, existem 625 números com 4 algarismos, tá? Usando somente os dígitos 5, 6, 7, 8, 9. São aqueles números, escrevi 6 números aqui para vocês verem, né? Quais são? Tem muito mais, 625 números. Na mão, meu amigo, é complicado. É complicado. Vou fazer o mesmo problema agora, só que acrescentando aquela palavrinha, 4 algarismos distintos. Aquela palavrinha, distintos. Vamos ver? Apaga aqui essa resolução. O que são algarismos distintos? Os 4, por exemplo, 6.789. Não poderia montar o 7.765. Tem números iguais. Tem que ter os 4 diferentes. 6.789, 7.659, 9.568. Os números todos distintos. Tá? Os 4 distintos. Não posso repetir nenhum algarismo. Nenhum. Bom.
Já sei que é vezes, já coloco o sinalzinho de vezes. Na primeira casinha eu posso colocar qualquer número de 5 até 9, ou seja, tenho 5 possibilidades. Né? Posso começar com 5, com 6, com 7, com 8 ou com 9. Não é isso? Tá. Só que na segunda casa eu não posso colocar o número que eu já coloquei. Aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Vamos supor que eu começo com 7. Não posso mais usar o 7. Vão sobrar quantas possibilidades para a segunda casa? 4. Ou eu coloco aqui o 5, o 6, o 8 ou o 9. Então, 4 possibilidades. Vamos supor que na segunda casa eu coloco o número 9. Sobraram quantos números para colocar na terceira? 3 números. Ou o 5, ou o 6, ou o 8. 3 possibilidades. Vamos supor que eu coloque o 8 na terceira casa. Vão sobrar 2 números. Ou o 5 ou o 6 para completar a segunda casa. Tá? Então, na primeira casa eu tenho 5 possibilidades. Aí eu escolho o número. Eu não posso usar esse número na segunda casa, que eu não posso repetir. Vai sempre sobrar 4 números para poder colocar na segunda casa. E aí na terceira casa eu não posso colocar o número que eu já usei antes. Os números que eu já usei antes. Vão sobrar 3 números. E na última casa eu não posso usar os números que eu já usei antes. Vai sempre sobrar 2 números. Então eu tenho 5 possibilidades. 4, 3, 2. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120 números. Ok? Beleza? Tá bom? Ainda bastante número, né? Reduziu bem, o outro 625, esse caiu para 120, mas mesmo assim, bastante número, né? Para você escrever na mão. Beleza? Agora, vamos supor que fosse assim. Quantas senhas de 7 algarismos podemos escolher? Mesmo você vai no banco. Abriu uma conta no banco. Tá, abriu lá sua conta corrente. Aí o gerente do banco fala, olha só, abriu sua conta corrente, agora você precisa escolher uma senha de acesso do cartão, de débito, crédito, da tua senha de acesso. Ela tem que ter 7 algarismos quaisquer. Escolhe 7 quaisquer. Tá? Então essa é a regra do banco X aí. Para você ter acesso ao seu cartão de débito, seu cartão de crédito, débito, você tem que tem que escolher uma senha de 7 algarismos quaisquer. Se a questão aparecer assim, gente, 7 algarismos quaisquer, não, nas outras questões eu fixei. Não é isso? Ó, 2 algarismos só podendo usar os algarismos 7, 8, 9. Aqui, que algarismo você pode escolher? Quais algarismos você pode escolher? Quais? A questão não falou. Se não falar, pode usar qualquer algarismo 0 a 9. Então você pode escolher qualquer número de 0 a 9. Ok? Então você tem 10 algarismos. Então, se a questão não colocar uma restrição, como nas questões anteriores, quantos números com 4 algarismos você pode formar usando somente os 5, 6, 7, 8 e 9, né? Se a questão não falar nada, você pode usar todos os números que existem, 10 algarismos. Então, minha senha tem 7 números, 7 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu posso usar qualquer um dos números. Pode ser uma senha assim, 7, 0, 2, 3, 5, 1, 8. Pode ser. Pode ser uma senha 9, 9, 9, 8, 1, 3, 7. Pode ser 0, 2, 3, 0, 9, 9, 1. Tá? Posso usar o que eu quiser. Qualquer número de 0 a 9. 0 a 9 tem 10 algarismos. Maravilha. Fechado? Bom, já vou colocar o nosso sinal de vezes, que eu sei que eu preciso multiplicativo. Na primeira casa, então, eu tenho 10 possibilidades. Posso escolher qualquer número de 0 a 9. Na segunda também, qualquer número de 0 a 9. Qualquer número de 0 a 9, 10 algarismos. Na terceira também, qualquer número de 0 a 9. Aqui também, qualquer número de 0 a 9, qualquer número de 0 a 9, qualquer número de 0 a 9, qualquer número de 0 a 9. Beleza? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Botar aqui embaixo, também apertado aqui. Igual a 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? O que vai dar aqui, separar aqui para você ver. 10 milhões de senhas. 10 milhões de senhas. Né? Então, se você escolhe uma senha com 7 algarismos e esquece a sua senha, você tem 10 milhões de tentativas. Né? Só que o caso só te dá 3 tentativas. Né? Depois da terceira já bloqueia a tua senha. Né? Tá vendo? Então, tem 3 tentativas para achar, né, a tua senha, caso você esqueça. Tá? Então, você tem 10 milhões de senhas possíveis que você pode escolher
com 7 algarismos, podendo escolher qualquer número. Fechado? Tá? E aí, para fechar aqui, né, nossa palavrinha distintos. Se fossem 7 algarismos distintos. Ora, 7 algarismos distintos, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taca sinal de vezes. Na primeira casinha eu tenho 10 possibilidades. Na outra eu tenho 9, porque eu não posso usar aquilo que eu já usei anteriormente. Não posso usar o número que eu usei anteriormente. Aqui 8 possibilidades, que eu não posso usar o número que eu usei anteriormente. 7 possibilidades, 6, 5 e 4. Tá? 6, 5 e 4. Notaram que quando eu coloco a palavra distintos, sempre aparece um produto de números em ordem decrescente? Notaram isso? Né? E quando eu não coloco distintos, é um produto de números repetidos. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Uma potência. Né? Uma potência. 10 vezes 10 vezes... Nessa questão aqui, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 a sétima. Naquela questão, 4 algarismos podendo usar somente o 5, 6, 7, 8, 9. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Né, que deu 625, 5 elevado a 4. Agora, com algarismos distintos, ficou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Aqui 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Então apareceu a palavra distintos, automaticamente vai aparecer um produto com números em ordem decrescente. Por quê? Porque se você não pode usar aquilo que você já usou anteriormente, a sua possibilidade sempre vai diminuir de uma unidade. As suas possibilidades vão sempre diminuindo de uma unidade, já que você não pode usar aquilo que você usou antes. Beleza? Ok? Fechou aqui? Então tá aí. Mais uma questãozinha para você.